Estamos a bordo do nosso querido navio veleiro Cisne Branco. Orgulho da Marinha, orgulho da pátria, orgulho do povo brasileiro. Neste rico e querido navio, a gente sabe que acontecem coisas da mais alta importância. E eu gostaria, aqui nessa conversa com você, que você relatasse para a gente, para esses nossos telespectadores, qual é a missão do Cisne Branco, por que o Cisne Branco é tão importante para o Brasil e para o mundo. Então, principalmente para o Brasil, né, a gente tem um caráter de instrução. A gente embarca no Cisne Branco aspirantes da Escola Naval, militares em formação, tanto de praças quanto de oficiais. E aqui eles têm a oportunidade de conhecer a Marinha nas suas mais antigas tradições, que é a tradição de navio à vela, navegar e velejar. No aspecto internacional, o Cisne Branco ele é muito importante no aspecto diplomático, né? A gente estreita laços de amizade com outras marinhas, recebe autoridades locais também e assim a gente tem a oportunidade de fazer com que essas pessoas se sintam no Brasil, estando em solo brasileiro, a bordo do navio veleiro Cisne Branco. Neste momento em que estamos aqui celebrando esse encontro da vela dos veleiros clássicos, que significado isso tem para o Brasil? Para a gente é muito importante poder estreitar esses laços de amizade, como eu falei, com as marinhas latino-americanas, né? E aqui é o nosso primeiro porto, tendo em vista que o Rio de Janeiro está em preparação para a Copa e para as Olimpíadas. A gente escolheu Itajaí como o primeiro porto desse evento e a gente vai parar em vários outros portos, mantendo essa amizade, esse estreitamento de laços com as outras marinhas. Quanto tempo está previsto para que esta expedição aconteça a partir deste momento da sua largada aqui em Itajaí até a sua chegada ao México? Que previsão aproximada nós podemos informar aos nossos telespectadores? Certo, nós vamos parar em vários países, né, em várias cidades, no Chile, por exemplo, serão vários portos. Nós vamos estar chegando no dia 18 de junho em Veracruz, no México, e lá vai ser o encerramento da Velas Latinoamérica 2014. Qual é a tripulação do Cisne Branco para toda essa jornada? Isso, hoje nós estamos com 59 militares, sendo 10 oficiais e 49 praças, que vão velejar muito ao longo da América do Sul, Central e Norte. Nós sabemos que o Cisne Branco é um navio robusto, é um navio construído com muita atualidade tecnológica. Sabemos que ele é um navio clássico nas suas linhas, na sua estética. E o que significa essa tecnologia que apoia o nosso querido Cisne Branco? Então, o Cisne Branco ele foi inspirado nos clippers do final do século XIX, né? Mas de lá para cá houve muita mudança em tecnologia, não só em resistência dos materiais, isso obviamente foi considerado na construção do Cisne Branco. Foi feito em 1998, 99 no Damen Shipyard, na Holanda. E de lá para cá isso mostra que o Cisne Branco ao longo desses 14 anos, velejando todo ano para a Europa, América, continua velejando até hoje, a todo pano. Então isso mostra que é um navio pronto para continuar velejando por muito tempo. Nós sempre gostamos de saber que velocidade andam os navios. É um dado que os leigos, que as pessoas que gostam do mar, todos gostam de saber. Pode nos dizer que velocidade o Cisne Branco desenvolve quando está numa velocidade média? Bom, o Cisne Branco, como eu falei, ele foi inspirado nos clippers, que eram navios muito rápidos e navios leves, né? Então o Cisne Branco ele veleja mais rápido do que anda de motor. Então, quer dizer, a vela a gente pode alcançar 17 nós e meio, que é uma marca significativa para um navio veleiro desse tamanho, né? Que representa aí algo próximo de 37 km por hora. Dentre os navios veleiros que estão aqui atracados em Itajaí, o Cisne Branco, certamente, pelo que nós acabamos de ouvir, é o mais veloz. Seria correto essa afirmativa? Nós somos um pouco suspeitos para falar, né? Mas o Cisne Branco ele realmente é muito especial nesse aspecto rapidez. A gente já ganhou várias regatas por conta disso, né? Inclusive a última na Vela Sudamérica, que foi em 2010. O navio foi campeão, primeiro lugar, a fita azul também de uma regata. Então realmente isso mostra que é um navio rápido. Nesse ano nós não teremos regata, só um cruzeiro em companhia, então não tem um aspecto competitivo, mas nós somos bem rápidos. Com certeza. Você sabe que o Cisne Branco ele está na memória do povo brasileiro, ele é um ícone importante, ele relaciona o povo brasileiro com o mar e o papel que o Cisne Branco desempenha, ele é um papel da extrema importância porque ele conecta
os brasileiros ao mar. Então ele tem essa força de conexão com a maritimidade. Sendo desta forma, quando o cisne branco se desloca pelo mundo, como é recebido o cisne branco nos portos de outros países, de outras culturas, de outras civilizações? Nós somos recebidos com muita afetividade. Isso para a gente é um motivo de muito orgulho. Quando nós abrimos nossas portas para os outros países e as pessoas vêm visitar, tem visitação pública. Durante a manhã nós recebemos convidados que agendam as visitas. Isso para a gente é motivo de muito orgulho. Saber que a gente chega e as pessoas têm esse afã todo pelo Brasil, né? E quando a gente exibe a nossa bandeira, uma bandeira grande, quando a gente entra nos portos, a bandeira do Brasil a tremular no exterior, e as pessoas visitam, nós temos registros de determinados portos de 10 mil visitantes em um mesmo dia. Isso para a gente nos dá muita alegria em saber que o Brasil ele é um país muito bem recebido em outras nações. Muito bem, com esta mensagem nós ficamos ainda mais orgulhosos em saber deste potencial que esse barco carrega consigo, dessa força da brasilidade, e também ficamos orgulhosos pelos marinheiros que conduzem o cisne branco pelos mares deste mundo. Nós desejamos a todos muito sucesso, desejamos a este amado navio que ele continue exercendo a sua missão por muitos e muitos e muitos e muitos anos, que os nossos tataranetos consigam ainda velejar no cisne branco, navegar no cisne branco por estes mares. E a todos os homens do mar, nós deixamos aqui uma mensagem de muito sucesso. Que façam esse trabalho em nome do povo brasileiro, em nome da pátria e em nome da nossa querida Marinha do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção e desejamos ao senhor muita alegria e muito sucesso nessa missão que com certeza engrandecerá mais ainda, não só o Brasil, mas a todos os brasileiros, ao cisne branco e à nossa Marinha. Assim seja, é uma satisfação muito grande para a gente poder dar essas informações para vocês. Como eu falei, é um orgulho muito grande para todos nós que servimos no cisne branco. Quando a gente para em portos nacionais ou internacionais, os senhores podem ter certeza que nós temos em nossa mente. Nós representamos a Marinha do Brasil, nós representamos o Brasil. Salve o Brasil, salve a Marinha e salve o cisne branco. Viva a Marinha. Muito obrigado. Nos encontramos no panteão do Almirante Tamandaré. Aqui estão os despojos do nosso herói nacional, nosso grandioso almirante, que tanto fez pelo Brasil e pelo Rio Grande. Conversaremos com a Sua Excelência, o Almirante Leonardo Puntel, comandante do 5º Distrito Naval, sobre o navio veleiro Cisne Branco, o qual ele comandou durante 2 anos. E mais do que ninguém, o Almirante Puntel poderá nos fazer um relato do que significa o nosso navio veleiro, tão querido, tão impressionante, obra náutica, um navio de tanto significado para o Brasil. Almirante Puntel, o que o senhor nos diz sobre essa experiência fantástica como comandante deste navio, que é a maior joia da Marinha brasileira? Muito obrigado. Uma satisfação poder conversar com o senhor sobre esse tema tão interessante que é o nosso navio veleiro Cisne Branco, principalmente nesse local onde está sepultado o nosso grande Rio Grandino, nascido aqui nessa cidade em 1807 e está sepultado junto com a sua esposa, Dona Maria Fraza, exatamente nesse local onde nós nos encontramos agora. E falar do navio veleiro Cisne Branco, que realmente é um navio muito importante para a Marinha e para o país. É importante para a Marinha porque o navio veleiro Cisne Branco tem uma tarefa, tem uma missão muito importante, que é a de instrução de jovens marinheiros. Jovens que ingressam na Marinha, no Colégio Naval, na Escola Naval, nas escolas de aprendizes marinheiros, e ele serve de instrução a esses jovens. Todos os aspirantes da Escola Naval, por exemplo, passam pelo Cisne Branco e têm instrução de vela a bordo do Cisne Branco. Quanto tempo, Almirante, eles permanecem nessa experiência tão importante na sua formação? Normalmente, no currículo da Escola Naval,
durante o primeiro ano da Escola Naval, como aspirante do primeiro ano, ele tem um contato teórico e com um navio atracado ao cais. Então os aspirantes, eles aprendem a subir nos mastros, a sair às vergas e manobrar com os panos ainda atracados. Já no segundo ano, a partir do segundo ano, como os aspirantes do segundo ano da Escola Naval, eles passam a navegar com o navio. E aí sim, fazer as manobras de pano com o navio navegando. Normalmente entre portos do Rio de Janeiro a Angra dos Reis, Rio de Janeiro a Vitória, portos de curta duração, de viagens de 2, 3, 4 dias durante o ano letivo, em virtude das aulas normais estarem acontecendo e os aspirantes não podem ficar afastados tanto tempo de sala de aula. Almirante, o Cisne Branco, quando nós olhamos para o Cisne Branco, nos impressionamos com a beleza, a grandiosidade, enfim, é uma obra-prima da engenharia naval, da arquitetura naval. Porém, quando olhamos ao Cisne Branco, ele nos remete ao passado daqueles grandiosos barcos veleiros. Nos explique como o Cisne Branco possui essa aparência e, ao mesmo tempo, é um navio amparado e construído dentro dos padrões mais modernos da engenharia e da arquitetura naval. Perfeito. O Cisne Branco, ele é desenhado, ele foi projetado como um clipper. Clipper foram os grandes navios, os tipos de navios já na segunda metade do século XIX, 1850, 1860, em que foram projetados navios de carga na Europa para fazer a corrida de chá das Índias principalmente. Eram navios muito velozes, eram navios que possuíam uma boca, uma largura estreita e um comprimento adequado que permitisse, com seus 3 mastros, desenvolver velocidades muito grandes. Em madeira ou aço? Na época era em madeira. Em madeira. Em madeira. O clipper muito famoso é o nosso clipper inglês, que foi projetado e deu o nome à classe, que está hoje no Museu Naval em Londres, em Greenwich. E o Cuttsark, que é o nome desse clipper, ele deu outra dimensão ao transporte de carga pela sua velocidade. Lembramos que nessa época o vapor já estava se desenvolvendo, mas o vapor ainda demandava muitas escalas de navegação para reabastecimento de carvão. Então o navio saía da Inglaterra ou da Holanda, por exemplo, ia até a Índia e voltava em velocidades maiores do que os navios a vapor daquela época. O nosso clipper Cisne Branco, ele foi projetado sob o modelo do antigo clipper holandês chamado Stad Amsterdam, Cidade Amsterdã, que era um concorrente à época do Cuttsark nas suas viagens de transporte de carga. Então ele é um desenho holandês. É um desenho holandês do clipper Stad Amsterdam, do século XIX, da segunda metade do século XIX, que foi reproduzido exatamente igual. O desenho do casco é exatamente igual. Evidentemente, hoje o nosso Cisne Branco é um navio de aço, com motores, geração de energia elétrica, etc. Mas por fora é exatamente igual ao antigo Stad Amsterdam e irmão atual do hoje Stad Amsterdam, que a Holanda possui. A diferença dos dois, do Cisne Branco com o atual Stad Amsterdam, que o Cisne Branco é pintado todo de branco e o Stad Amsterdam é pintado de preto. E o nosso Cisne Branco, com certeza, é muito mais bonito que o Stad Amsterdam. Com certeza, seguramente. E os dois navios têm a mesma tarefa, tanto o nosso Cisne Branco quanto o Stad Amsterdam, é de dar instrução para os jovens marinheiros e também representar o Brasil em grandes eventos náuticos em todo o mundo. Almirante, uma pergunta que sempre nos fazem é: que velocidade navega o nosso Cisne Branco? O Cisne Branco, ele possui cerca de 1000 toneladas de deslocamento, o peso do navio. Sim. Cerca de 1000 toneladas. E ele tem 3 mastros com velas redondas e velas latinas. Sim. Essas velas todas içadas, e elas possuem uma área vela que seja de 2.000 metros quadrados de área vela. Então é um navio realmente que possui 1000 toneladas de deslocamento e 2.000 metros quadrados de área vela. Então a proporção é muito favorável a altas velocidades. Depende muito do vento. Certo. Se o vento tiver a 14, 15 nós, 30 nós de vento,
o navio vai colocando velas e vai desenvolvendo velocidade de acordo com a intensidade do vento. Então, não é raro o cisne branco desenvolver 13, 14 nós de velocidade com ventos favoráveis. O que é realmente um recorde bastante significativo para um navio desse porte. Com certeza. Um exemplo recente de 2010, em janeiro de 2010, quando houve o primeiro encontro de veleiros latino-americanos, vela Sul-América de 2010, houve uma regata entre os veleiros do Rio de Janeiro até Mar del Plata. E o cisne branco foi o campeão. Muito bem. A tripulação, que número nós temos nessa tripulação? Existe uma tripulação fixa. Sim. De oficiais, suboficiais, sargentos, cabos e marinheiros para a manutenção do navio, a condução do navio e também para dar a instrução dos alunos. Cerca de 60 tripulantes fixos no navio e recebemos no navio cerca de 30, 32 alunos em instrução. E para manobrar o velame no momento em que o senhor está fazendo a navegação, quantos homens são precisos posicionados nos mastros para que o senhor consiga fazer a operação necessária? Praticamente toda a tripulação. Toda ela sobe aos mastros, guarnecem os mastros e as vergas para fazer as manobras de pano, para carregar o pano, para ferrar o pano. Carregar o pano é recolher as velas das suas posições normais e aduchá-la corretamente nas vergas. Isso é ferrar o pano. Certo. Toda a tripulação fica engajada, exceto o comandante, o timoneiro imediato, que ficam no passadiço, no seu posto de comando, juntamente com o mestre do navio, que comanda todas as manobras de pano através do apito do marinheiro. Não é falado palavra alguma, é sempre por apito. Sempre por apito. Toda a manobra das velas é por apito. Todas elas. Cada mastro tem o seu encarregado do mastro, o seu contramestre, juntamente cada mastro, os 3 mastros. E o mestre do navio fala com o contramestre do mastro mais divante, que é o traquete. Sim. Fala também com o contramestre do mastro grande, que é o do meio. Sim. Ou fala com o contramestre, através do apito, certo, com o contramestre do mastro mais de ré, que é chamado de mastro da gata. Os contramestres recebem as ordens dos apitos, dão o entendimento que entendeu a ordem dada através do apito, e o contramestre retransmite essa ordem para todos os membros daquele mastro através do apito também. Então fala-se muito pouco e apita-se muito. Fala-se quase nada. Quase nada. E apita-se muito. E o navio navega muito bem. Muito bem, isso é o que é importante. Almirante, na sua experiência como comandante desta magnífica superestrutura que é o nosso Cisne Branco, qual é uma das recordações mais emocionantes que o senhor tem dessa experiência tão rara a um comandante? São muitas, realmente são muitas. Tem alguma que o senhor gostaria de torná-la público? A vibração do jovem embarcando no navio, esse sentimento de aventura que ele tem de subir no mastro, vencer as dificuldades e efetivamente se tornar um marinheiro. Isso dá uma emoção muito grande, realmente é uma alegria muito grande a gente ver o jovem entrando ainda um pouco acanhado, ainda um pouco tímido e voltar de uma viagem já um verdadeiro marinheiro. E quais são os critérios para que um jovem, durante a sua formação, tenha essa oportunidade de viver essa vida marinheira a bordo do navio Cisne Branco? No primeiro momento, o passo entrando para a Marinha do Brasil, evidentemente como no Colégio Naval, na Escola Naval, nas escolas de aprendizes marinheiros, porque é parte do currículo esse embarque no Cisne Branco. Então, naturalmente, eles irão embarcar no Cisne Branco ao longo da carreira. Muitos depois voltam a servir no navio já formados como oficiais, como tenentes, como sargentos, até como comandante. E Almirante, e para o senhor, o que foi essa experiência que a nós nos parece tão impressionante e que lhe torna uma pessoa tão diferenciada? Porque eu sempre costumo considerar e dizer que ao meu modo de ver, uma pessoa que teve essa oportunidade, ela nunca mais será a mesma pessoa do que aquela que nunca conseguiu nunca teve essa experiência. É uma experiência realmente fantástica. E quando a gente leva o navio para além mar,
em experiências em outros países, mostrando a bandeira nacional em portos estrangeiros, nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, isso dá uma satisfação muito grande. Nós estamos mostrando a nossa pátria, a nossa bandeira para outros povos. E deste encontro que o Cisne Branco participou aqui no Brasil, as Velas Latino-Americana 2014, aonde nós mostramos inclusive os outros navios veleiros todos juntos no porto de Itajaí, que significado tem esse encontro para o Brasil e para a América Latina? É um significado muito interessante, porque esses encontros de vela na Europa e nos Estados Unidos já eram muito comuns. Muitos países europeus possuem navios veleiros de grande porte como o Cisne Branco. A Espanha, a Portugal, Itália, Alemanha, todos eles possuem veleiros, os Estados Unidos também. E já é uma tradição desses países, no período de verão, de final de maio até final de agosto, a executarem e programarem esses eventos náuticos, eventos marítimos nessas cidades europeias e americanas. Na América do Sul isso não era muito comum. Realmente, a partir de 2010 e agora no início desse ano, 2014, os navios veleiros da América do Sul se reuniam. Embora já existissem os navios? Embora já existissem os navios, certo. E esses navios participavam dos eventos europeus. Que na realidade esses navios, eles existem como parte de uma tradição já bastante antiga das nações latino-americanas. Sem dúvida. Os países latino-americanos, sul-americanos, centro-americanos sempre dispuseram de navios veleiros. Isso é um fato. A Marinha do Brasil sempre teve navio veleiro, apenas um período da década de 70 a 90 que ficamos sem navio veleiro, mas construímos o Cisne Branco na Holanda no ano 2000 e com isso praticamente todos os países sul-americanos possuem esses veleiros já há muitos anos e que participavam desses eventos na Europa e nos Estados Unidos. A partir de 2010 a América do Sul começou também a desenvolver esses eventos e em 2010, por exemplo, vieram 2 navios europeus participando do evento Sul-América 2010, o Sagres de Portugal. Sim. E o Juan Sebastián Elcano da Espanha. O Sagres, que era irmão do Almirante Saldanha, é isso? Isso. O Sagres já tinha sido brasileiro, sim, como navio escola Guanabara. No início dos anos 60 foi vendido para Portugal e hoje é o navio escola da Marinha Portuguesa. O Sagres e o Almirante Saldanha eram do Brasil? Eram navios escolas brasileiros. Sendo que o Sagres, com o nome de Guanabara, sim, ele tinha sido construído na Alemanha, quando foi então transferido para o Brasil. E o Almirante Saldanha foi construído na Inglaterra em 1934, para ser navio escola da nossa Marinha. Mas durante um período, tanto o Saldanha, o Almirante Saldanha e o Guanabara, atual Sagres, operaram na mesma época como navio escola no Brasil. Almirante, uma coisa que seria muito interessante o senhor nos contar, e eu tenho absoluta certeza que o senhor é um homem que tem um conhecimento, um vasto conhecimento da história, e o senhor sabe que isso é uma grande admiração que eu tenho pelo senhor, por esse poder de memória e uma memória tão cuidadosa que o senhor tem. Nos conte sobre o hino do Cisne Branco. Sim. Porque além de ser uma belíssima canção, uma música que eu acho lindíssima, como que esta canção está relacionada ao navio, à Marinha? Como é que veio isso? Da onde veio tudo isso? É uma história interessante, porque o atual hino da Marinha do Brasil, a canção do Cisne Branco, ela nasceu em 1916. Ela foi composta na Escola Naval, na ilha de Vila-Gagnon, e ela foi composta para ser um hino, não da Marinha, era para ser o hino do navio escola Benjamin Constant. O navio escola Benjamin Constant foi navio escola desde 1892 até 1926, quando então foi substituído pelo Saldanha. O navio escola Benjamin Constant era um navio muito bonito, ele realmente era todo branco, com 3 mastros, armado em galera, sua armação era em galera. Com uma proa requintada. Uma proa requintada. E várias gerações de guardas marinhas formados pela Escola Naval faziam as suas viagens ao redor do mundo no navio escola Benjamin Constant. E um oficial e um sargento fizeram o hino do navio para o navio
o navio Benjamin Constant, que tinha o apelido de Cisne Branco. O navio, oficialmente, tinha o nome de navio Escola Benjamin Constant, mas dentro da bordo do navio ele era carinhosamente chamado de Cisne Branco. E a música então foi feita com o nome de Cisne Branco em memória ao navio. A memória ao navio. Em homenagem ao navio. Homenagem ao navio. E com o passar do tempo, esse hino ao navio passou a ser o hino da Marinha do Brasil, como Cisne Branco. E o nome do nosso navio veleiro Cisne Branco, sim, hoje, quando ele estava sendo construído, o ministro da Marinha à época, e o almirantado, decidiu dar o nome desse navio veleiro de Cisne Branco, como continuidade dos navios escolas que nós tivemos no passado, à vela e pintados de branco. Aí está. Então temos aí essa incrível história de um navio, história de uma história musical, de uma grande beleza, de uma poesia que remete à beleza de dois grandes navios, o Benjamin e o Cisne Branco. E a proa do Benjamin Constant, eu acho que também remetia à ideia de um cisne, porque ela era de uma beleza. Ela foi inclusive construída, foi desenhada por um arquiteto francês, não é isso? Sim, o Benjamin Constant ele foi projetado em 1890, o Brasil já república. Sim. E foi construído na França, em Toulon. Em Toulon. E foi entregue à Marinha, foi incorporado à Marinha do Brasil em 1892, em Toulon, na França. Muito bem. Então, Almirante, eu gostaria de lhe dizer que nós estamos honrados por a oportunidade de conversar com Sua Excelência. Também lhe dizer que essa história, ela compõe um espaço muito importante, que é o espaço que eu sempre costumo dizer que é o espaço do pensamento marinheiro, da mentalidade marítima, e são através destas informações, desse conhecimento que nós pretendemos ir passando para as futuras gerações, que nós esperamos que o nosso povo brasileiro, que a nossa comunidade sinta-se, se aproprie de tudo isso, de todo esse patrimônio histórico, do patrimônio nacional, do patrimônio naval, que é brasileiro e a eles e a nós pertence. Fique à vontade para dizer alguma palavra que o senhor imagine importante. É uma satisfação poder conversar com o senhor aqui nesse momento, aqui em Rio Grande. E o Cisne Branco efetivamente é um navio que leva essa mentalidade marítima aos portos brasileiros, tocando os portos brasileiros com visitantes, com visitação a bordo, transmitindo essa vocação marítima e transmitindo essa vontade de ser marinheiro ao longo do nosso litoral, e também mostrando a nossa bandeira, a nossa linda bandeira nacional, o nosso pavilhão nacional nos mares estrangeiros. Muito obrigado, Almirante. Muito obrigado. Encerramos aqui no Panteão do Almirante Tamandaré mais um programa sobre o navio veleiro Cisne Branco, patrimônio nacional, patrimônio da Marinha do Brasil.